Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graça e paz. A gente vai ficar de pé para iniciar nossa aula orando. Já iniciou a gravação? Ok. Aí em Belém, está dando para ouvir bem? Pastor Manuel, Sara, tudo certinho? Sim, estamos ouvindo bem. Graças a Deus, agora vai dar certo. Mas se vocês quiserem ligar também, conseguirem enxergar lá, eu desliguei só por causa da visão de vocês, tá? Ficou bem clarinho lá. A gente vai orar para iniciar. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque o Senhor está nos reunindo, tanto aqui em Parauapebas, presencialmente, quanto os irmãos lá em Belém, em mais essa etapa do seminário, Senhor. Já passamos do meio do curso e estamos felizes porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Obrigado, Pai, porque os teus filhos estão perseverando. O Senhor traga debaixo de paz aqueles que estão a caminho daqui, que hoje possa ser uma noite proveitosa, em que nós possamos aprender mais da Tua palavra, para manusearmos bem ela e servirmos de caminho, de ponte, de instrumento de edificação para outras pessoas. O que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amém. Oi? Muito bem. Na semana passada, nós iniciamos, ainda em teologia sistemática, a temática de eclesiologia, ok? Alguns estavam aqui, lembro de alguns rostinhos, e nós falamos sobre modelos de governo de igreja. Falamos sobre governos de igreja. E nós vimos que existem nas igrejas no Brasil e no mundo de modo geral 3 modelos. Significa que qualquer igreja que você vê por aí, universal, presbiteriana, assembleia, quadrangular, a nossa, está dentro de um desses 3 modelos. Quem lembra quais são os 3 modelos? Episcopal, congregacional e presbiteriano. Muito bem. E nós vimos que tem algumas diferenças entre cada modelo, e nós falamos ali qual que é o modelo de governo da nossa igreja, né? Com adaptações, mas é um modelo presbiteriano, tá? Possui um presbitério em que as decisões são tomadas pelo pastor da igreja com a anuência, com a companhia dos demais pastores. Bom, a gente iniciou no final da aula passada falando sobre os ofícios eclesiásticos. O que são os ofícios? São aquelas pessoas que servem na igreja. Existe o pastor, existe um apóstolo, existe um evangelista, existe um presbítero e diácono. E nós vamos tratar sobre 3: presbítero, apóstolo e diácono. E aí só deu tempo de ver apóstolo na aula passada, não foi? E o que a gente conversou na aula passada sobre ser um apóstolo? Nós vimos que tem alguns requisitos que caracterizam alguém que é um apóstolo. Quais são esses requisitos bíblicos? Ter sido chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo e... Perfeito. Ter visto Jesus. Exatamente. Ter sido testemunha do ministério de Jesus. Ter visto o Senhor ressurreto. Exato. Desde o batismo até a ressurreição. Ter visto o Senhor ressurreto. Então, se não há esses critérios na pessoa, não pode ser considerado um apóstolo. E nós vimos biblicamente cada um desses requisitos, né? Paulo falando, não sou apóstolo, não vi o Senhor. Pedro dizendo que o substituto de Judas deveria ter sido alguém que viu o Senhor, desde o batismo até a ressurreição. Então aí já corta 90%.
99,9% dos apóstolos, né? Mas nós falamos que é possível ser apóstolo também em algum sentido, no sentido de missionário pioneiro, que a Bíblia também traz esse sentido aí para apóstolo. Aquele evangelista que funda igrejas, que inicia um trabalho, que tem mais essa pegada missionária de plantação de igrejas, tá? E hoje a gente vai entrar agora em presbítero, diácono, e vamos, em nome de Jesus, finalizar batismo e santa ceia, e aí fechou eclesiologia. Muito bem, vamos falar sobre esse ofício, ou esses ofícios, e aí eu quero perguntar para vocês se é a mesma coisa ou não. Duas palavras, ou melhor, três: presbítero, bispo e pastor. Para você, há diferença entre presbítero, bispo e pastor, ou não? Ou sim? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Muito bem. Bom, são três palavras, né, no grego: presbíteroi, episcopoi e poimen, que é pastor, de pastorear. A gente vai ver que essa palavra poimen, que é de pastor, não aparece na Bíblia, tá? Exceto uma vez. Apesar de ser o ofício em que mais se classifica no mundo, né, tanto antigo quanto moderno, os pastores, você vai ver que a palavra pastor aparece uma vez, que é em Efésios, capítulo 4, versículo 5, se não me falha a memória, onde é dito lá que Deus deu uns como apóstolos, outros como evangelistas, outros como profetas e outros como pastores e mestres, tá? É o único momento que aparece a palavra pastor no Novo Testamento. O que vai aparecer com frequência é presbítero e bispo, tá? Tanto que você lembra lá das qualificações que Paulo dá a Timóteo para um presbítero. Paulo fala aos presbíteros, Tito fala aos presbíteros, e em alguns momentos vão aparecer bispos. Mas qual que é a ideia aqui, qual que é a jogada? A gente vai ver que pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa, são apenas ênfases de palavras diferentes. Por quê? O Novo Testamento, ele fala da função de pastorear relacionada ao presbítero. Então, a palavra, o substantivo, poimen, pastor, o substantivo só aparece uma vez. Mas o verbo pastorear aparece várias vezes, relacionado a quem? Ao presbítero. Então, o presbítero é quem? Pastoreia. Portanto, o presbítero é o pastor é o presbítero, e é a mesma coisa que um bispo. São três palavras intercambiáveis, tá bom? A gente vai ver aqui, abra comigo, em Atos, capítulo 20, versículo 28, por favor. Acima do pastor, né? Um conselheiro? Tem algumas igrejas que o membro, ele é presbítero, mas aí não é pastor ainda. Especialmente na presbiteriana. O que acontece? A gente falou até um pouco sobre isso na aula passada. A igreja tem um presbitério de membros que são chamados para votar em relação às decisões da igreja. São presbíteros, mas não são pastores. E aí, esse presbítero pode tornar-se um pastor. Inclusive, o pastor da igreja é um dos presbíteros do conselho, entendeu? Então, no conceito moderno, presbítero é um membro que faz parte de um conselho que delibera, de um presbitério. Oi? Atos 20 e 28. Olha, Atos 20... Deixa eu abrir aqui.
atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopoi, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então veja, ele vos constituiu bispos para quê? Para pastorear. O verbo poimano, pastorear. Agora, 1 Pedro 5,2. A partir do 1, 5,1. 1 Pedro 5,1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Sumiu a tela da live aqui. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Voltou. Eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então veja só. Rogo, pois, aos presbíteros, presbíteroi no grego, que há entre vós. Eu, Pedro, né? Presbítero como eles, que vocês façam o quê? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, a função do presbítero, do bispo e do pastor é a mesma, o pastoreio, tá? Então não fique mais confuso. É bispo, presbítero, pastor, mesmo sentido no Novo Testamento, tá? O ofício do presbítero, ele está vinculado, ou do pastor, às funções de dirigir e liderar as igrejas locais, além das funções de ensino. Lá em Efésios 4:11, onde é mencionado pastores e mestres, alguns estudiosos vão entender que essa palavra, ela possui como que um hífen. Talvez, se eu não me engano, algumas traduções trazem hífen. Como assim? Pastor, mestre. Então, dá a entender que o pastor, ele tem a qualificação de mestre. Porque o Novo Testamento todo sempre dá a exigência, traz a exigência que o pastor seja apto para ensinar. Então, a função do pastor é cuidar da igreja, cuidar das ovelhas e ensinar doutrinariamente a igreja, tá? Então, lá em Efésios capítulo 4, diz, pastores e mestres, ou pastor, mestre. Alguns textos deixam claro que o presbítero deve ser capacitado no ensino. 1 Timóteo 3,2, por favor. E eu queria que outra pessoa lesse 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 3,2. Olha só, qualificação para um pastor, né, para um presbítero. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que isso significa? Paulo está dizendo que se alguém deseja ser um presbítero, excelente coisa você está desejando. Boa é a sua motivação. É necessário, portanto, quais são as qualificações para você ser um pastor? Que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Aí entra, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Muito bem. O pastor Edmilson faz uma piada aqui, que nesse versículo 3, ele diz das qualificações do presbítero, né? Não dado ao vinho. E as qualificações do diácono é não dado muito ao vinho. Então, o presbítero pode um pouquinho. O pastor Edmilson faz essa piada sempre. Ok. Quem abriu em 1 Timóteo 5,17?
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então veja só, trabalhar como presbítero é um trabalho, é uma atividade, é uma função. E Paulo diz aqui de forma muito clara que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. O que é honorário aqui? Não tem outra coisa, é retribuição financeira, tá? Então, o pastor recebe? Recebe sim, porque a Bíblia dá essa prescrição. Especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, qual é o trabalho do pastor? Enquanto você está trabalhando numa empresa e vem para cá para o domingo, o pastor está ao longo da semana não só cuidando de vidas, mas ele está estudando a palavra, ele está meditando nas Escrituras, está buscando de Deus, se qualificando para poder alimentar você no final de semana. Então, ele deve ser considerado merecedor de dobrados honorários, porque ele se especializa em se afadigar na palavra e no ensino. Isso é importante. O que mais? Veja comigo Tito 1:9. Tito 1:9. Tito 1:9 diz que o presbítero, o bispo, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, o Novo Testamento recomenda demais a necessidade de qualificação aqui dos presbíteros, dos pastores e bispos. Apegado à palavra, seja apto para ensinar, de forma que ele tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Não é à toa que a gente tem muitas igrejas ensinando bobagens, em verdades, heresias, porque falta preparo teológico em alguns pastores. Mas louvado seja o Senhor Jesus, porque nós estamos nos preparando aqui, e Deus vai levantar pastores, amém? Amém. Ei, gente, amém. Pessoal aí. Então, diácono. Amém, minha irmã? Onde o Novo Testamento fala sobre a diaconia, o trabalho dos diáconos. O diácono, ele é claramente mencionado em Filipenses 1:1 e 1 Timóteo 3:8-13. Veja lá Filipenses 1:1. Filipenses 1:1, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E lá em 1 Timóteo 3:8, são dois textos que você conhece. Em uma lista, ele traz as qualificações do presbítero. Na outra, ele traz as qualificações de um diácono, que são tão exigentes quanto as do presbítero. Fiel essa palavra, se alguém... a partir do versículo 8, perdão. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, olha só, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Muito bem. A palavra diáconos no Novo Testamento é a mesma palavra para servo. Então,
no Novo Testamento, a função da diaconia está muito relacionada ao serviço. E aí, no contexto da igreja primitiva, eles eram os membros da igreja que se ocupavam não só com o serviço geral da igreja, mas também em atender às necessidades dos menos favorecidos, como as viúvas, os órfãos. Os diáconos, eles serviam essas pessoas, eles iam atrás de recursos e serviam às mesas. A gente vê lá, por exemplo, em Atos, deixa eu só encontrar, Atos capítulo 6. Veja lá comigo. Aqui, muito provavelmente, é a primeira instituição dos diáconos na igreja primitiva, tá? Houve uma contenda aqui entre os helenistas e os hebreus, porque as viúvas dos helenistas, que eram judeus de origem grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, olha só, aqui não é razoável que um presbítero abandone o serviço da palavra de Deus. Por quê? Ele tem que ser apto para ensinar. Para nós exercermos a função de diaconia, precisam existir pessoas preparadas na igreja para esse fim. E aí ele entra no versículo 3. 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tá? O termo usado aqui para servir as mesas é diaconeu. Então, os diáconos, eles estão relacionados sempre com essa função de serviço, de atenção às necessidades da igreja, até mesmo aos irmãos mais necessitados. Essa não é uma função só do pastor. Você pode ajudar o pastor, auxiliar ele com relação a isso. Inclusive, em algumas igrejas históricas mais tradicionais, na ausência do pastor, o diácono é responsável por dirigir o culto. As igrejas mais históricas, né? Especialmente no contexto da Europa, aconteceu uma situação, o pastor não pôde vir. Quem vai dirigir o culto é o irmão Antônio. Então, nessas igrejas históricas, né, nem todas é costume, mas acontecia isso. Tanto que na conversão do Charles Spurgeon, já ouviram falar no Spurgeon? Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Ele se converteu em um dia que o pastor faltou ao culto. Era um dia de tempestade, muita neve em Londres. E ele era criança. E ele foi para o culto. E quem estava pregando era o diácono, porque o pastor havia faltado. E o diácono não tinha habilidade com a pregação. E ele lia o texto, se não me engano era um texto de Isaías, que dizia assim: olhai para mim, e ele ficava repetindo o texto. Lia, acabava, lia de novo, lia de novo, lia de novo. Assim, ele fazia o que ele podia, né? E nesse dia o Charles Spurgeon diz que ele viu as portas dos céus se abrindo e Jesus chamando ele através daquele texto. Então veja só, na simplicidade dele, o Senhor converteu o coração, e aquele homem converteu quantos milhões de almas, né, ao Senhor. Então, é muito importante a função de um diácono na igreja. E aí a gente entra em batismo e santa ceia. Pode passar. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo, tudo na paz aí em Belém? A gente está ouvindo aqui vocês em Belém, se vocês quiserem interagir. Vânia, Sara, Samanta, Raquel. Samanta, Raquel. Tinha esquecido que o nome da Raquel é Samanta. Ruth, Ricardo, Rafael Flores, Pastor Manuel, Luzilene, Lena Paulino, irmão William, Iramar, Gabriel, estão todos aí, né? Muito bem. Então, a gente já terminou em eclesiologia a parte de governo da igreja.
já terminamos os ofícios, que são os que acabamos de mencionar, e agora a gente vai entrar aquilo que chamamos de ordenanças. Na Igreja Católica chama-se de sacramentos. São quais? Batismo e Santa Ceia. Queria pedir que alguém aí em Belém lesse esse conceito de batismo. Vocês estão com o material aí? Está aparecendo para vocês no slide aí, essa telinha azul. Conseguem ler? Pode passar, Samuel. Por aqui dá para ver, por exemplo. Dá para ler? O batismo é devidamente. Dá para ler. Então pode ler, por favor. O batismo é devidamente administrado apenas aos que fazem a profissão de fé em Cristo digna de crédito. Muito bem. Então, o que é o batismo? Alguém gostaria de, nas suas palavras, descrever o batismo? O que seria uma definição de batismo? Uma aliança firmada. O que mais, gente? A morte do velho homem. O que mais? Tudo isso que vocês falaram, né? Uma aliança firmada, a morte do velho homem. Mas o batismo, ele é, por excelência, uma profissão de fé. O batismo, ele é como que o selo da nossa salvação. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos professando publicamente que Jesus Cristo é o nosso Senhor. O batismo salva? Não. O que salva é a fé. Senão, seríamos salvos pela obra do batismo. Mas o batismo, ele é a autenticação pública diante das pessoas que nós fomos salvos. Tá? Se você creu, então deve ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Entretanto, a gente pode pensar no exemplo do ladrão na cruz. Ele não foi batizado, não é? Porque não deu tempo, mas ele foi salvo. Então, se você crê em Cristo Jesus, você precisa passar pelo batismo. Qual é o requisito fundamental do batismo? Fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Para que você creia, você precisa compreender. Para que você creia, você precisa compreender o Evangelho. Muito bem. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. De onde vocês acham que surgiu a prática do batismo? De onde vem esse costume do batismo? Por que começou a batizar-se no Novo Testamento e por que nós batizamos? No batismo de Jesus. Agora, antes de Jesus ser batizado, já estavam batizando, né? Quem? João Batista. E por que João Batista batizava? E quem batizou João Batista? Então, para a gente compreender a prática do batismo, a gente precisa recorrer ao contexto do primeiro século, né? Era uma prática comum. E por quê? Essa palavra baptizo, no grego, ela era usada para descrever o tingimento de tecidos. Você pega uma camisa e emerge dentro da água com tinta, você está batizando essa camisa, tirando ela para ser pintada, né? E, no contexto cristão, há pelo menos, de acordo com os estudiosos, né, 3 possibilidades do porquê o batismo começou a ser praticado. Que ele começou a ser praticado e deve ser praticado é um fato, a gente não questiona isso. A pergunta é, qual é a origem do batismo, né? Bom, no Novo Testamento, o primeiro relato de batismo que a gente tem é de João Batista, né? Lá em Mateus capítulo 3, diz que muitos vinham dos arredores de Jerusalém, de toda a Judéia para se batizar, inclusive fariseus e saduceus, né? Ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A primeira possibilidade
é através da comunidade dos apocalípticos que viviam no deserto da Judéia, chamados de apocalípticos de Qumran, tá? Vocês já ouviram esse termo quando eu falei para vocês em bibliologia, para quem esteve presente, falei que foram achados manuscritos em Qumran. O que é Qumran, gente? Aquela região ali de Jerusalém, ela é rodeada por deserto, certo? Aquele deserto da Judéia, ele é rodeado de cavernas. Aquelas cavernas possuem uma região chamada de Qumran, ou Qumran. Por isso, há as cavernas de Qumran. E ali, em Qumran, vivia um povo, que eram judeus, uma seita dos apocalípticos de Qumran, que eles se retiraram da cidade, tá, do centro de Jerusalém, para morar nessas cavernas, porque eles consideravam que o sacerdócio, que a lei de Deus estava sendo corrompida em Jerusalém. Eles não confiavam mais no judaísmo dos escribas e dos fariseus e decidiram se separar para as cavernas de Qumran. Eram sectários e chamados de apocalípticos porque eles valorizavam muito a literatura apocalíptica, como Daniel, Isaías e etc. Tá? E o que acontece? Há algumas características nesses sectários de Qumran. Primeira, eles moravam no deserto. Tá? Segunda, eles tinham um apreço muito grande, uma preferência muito grande pela linha sacerdotal. A gente tem documentos deles. E a gente vai ver que João Batista cresceu onde? No deserto. João Batista era filho de quem? Um sacerdote, Zacarias. Muitos vão alegar que provavelmente João Batista era um essênio, tá? Os essênios de Qumran. Desculpa, eu não tinha falado esse termo antes. Essênios ou apocalípticos de Qumran. Provavelmente João Batista, eu concordo, posso estar errado, mas muitos especialistas vão entender que sim, que João Batista era um essênio, ele cresceu no deserto, ele era filho de sacerdote, ele deve ter sido adotado por esses essênios, e o texto que João Batista usa para conclamar o povo a vir ao batismo é aquele de Isaías, né? Voz do que clama no deserto, endireitais as veredas do Senhor, Quem usava muito esses textos que a gente vai encontrar lá nos textos deles que foram encontrados? Os essênios, cheios de notificações com essas passagens que João Batista também proclamava. Então, provavelmente Deus tirou um homem que estava como sectário ali, se separando para a santidade, do meio dos essênios, e separou esse homem para iniciar a proclamação do reino de Deus. E aí, o que isso tem a ver com o batismo? Os essênios batizavam, entendeu? Eles passavam por rituais de abluções cerimoniais, lavagens cerimoniais. Então, se você acabava de tomar uma refeição, precisava se lavar. Antes de manusear as escrituras, precisava se lavar. Eles não tinham contato com mulheres. Então, eles eram extremamente xiitas. Tá? Eles se chamavam de filhos da luz, enquanto os judeus de Jerusalém eram os filhos das trevas. Olha que eram judeus, né? Então, eles eram muito sectários. E aí, eles faziam esses batismos, essas lavagens cerimoniais. Pode ser que João Batista tenha trazido esse conceito da lavagem que ele cresceu praticando e adaptado para a lavagem, a cerimônia, um rito de purificação para a chegada do reino de Deus. Então, o reino de Deus vai se instaurar. Deus me deu essa missão, de acordo com os profetas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês precisam ser lavados, vocês precisam ser batizados. Por isso, a lavagem simboliza, o batismo simboliza essa entrada no reino de Deus. Não a lavagem por si só, não o batismo por si só, mas a mudança interior, o conceito ético do batismo, né? Tanto que ele diz lá aos soldados, mas o que nós devemos fazer então? Vocês devem se contentar com seu soldo, Então, vocês se batizaram, mas tenham também uma vida reta, tá?
Essa era a mensagem de anunciação da chegada do reino de Deus por João Batista. E aí pode ser que nessa primeira possibilidade, João Batista tenha sido um essênio e adaptou a prática do batismo, que já lhe era comum, para o batismo cristão. Beleza? Todo mundo entendeu? Ok. Tudo certo aí em Belém? Segunda possibilidade é que, quando um gentil se convertia ao judaísmo, ele passava por um ritual de lavagem também, de batismo. É o chamado de batismo de prosélitos. O que é um prosélito? É um judeu que antes era gentil e converteu-se. Então, eu sou brasileiro, moro aqui em Parauapebas e quero converter-me ao judaísmo. Passar por uma série de critérios, se for aprovado, sou convertido como um prosélito. Tá? Prosélito vem de proselitismo. O que é proselitismo? É aquela religião que prega com o intuito de converter pessoas para a sua religião. Por exemplo, o budismo não é proselitista. Já viu alguém evangelizando? Venha ser budista. Venha ser budista porque em Buda está a resposta. Não, se você for lá e quiser ser budista, aí é outra história. Agora, a nossa fé é proselitista. Nós cremos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso a gente prega. Tá? Então, quando um judeu convertia-se um gentil convertia-se ao judaísmo, ele era chamado de prosélito. Tá? E aí ele passava por um batismo. O problema é que não sabe-se com certeza se na época de João Batista essa prática já acontecia ou se foi depois. Sabe-se que aconteceu, não sabe-se se no tempo de Jesus, de João, já estava acontecendo. Então não dá para ter certeza, mas é a segunda possibilidade. Primeira, através dos essênios, João adaptou. Segunda, batismo de convertidos ao judaísmo, prosélitos. Terceira possibilidade, que aí o autor que eu utilizo acredita que seja a mais coerente, é dentro da própria Bíblia, o Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, os sacerdotes eram obrigados a se lavarem em suas preparações para ministrarem no santuário. E do povo se exigia que participasse de certas lavagens em várias ocasiões. Vai ver lá em Levítico, em Números. Muitas declarações proféticas exortam o povo a uma purificação moral através da água. E aí você vai ver que a água está sempre ligada lá no Antigo Testamento com purificação, com a lavagem, com o derramamento do Espírito Santo. Ele diz que nos últimos dias o Espírito Santo ele purificaria o povo como água. Então, é provável que João tenha pegado somente esse contexto, esse conceito das lavagens que já aconteciam dentro do templo, dentro do próprio tabernáculo, em cada ritual, e aplicado para o batismo cristão. Então, 3 possibilidades. Essênios, segunda, batismo de prosélitos, terceira, o Antigo Testamento. Pegou através dos próprios costumes do Antigo Testamento e adaptou para o batismo. E o que é o batismo? É a profissão pública de fé de que você creu no Evangelho. No contexto de João, creu na chegada do reino de Deus. A partir de Jesus, creu no próprio Jesus. Amém? Deu para entender com relação ao batismo? Então você já tem uma ideia de onde surgiu a prática do batismo. E aí, gente, falando agora de forma mais prática, mais contemporânea. Quais são as 3 formas de batismo que acontecem por aí? Qual é o primeiro tipo de batismo? Imersão. Segundo é aspersão e efusão. Então, o batismo por imersão é o batismo que é praticado na maioria das igrejas, como a nossa, por isso temos uma piscina e não um borrifador. O batismo por aspersão é a água borrifada, e o batismo por efusão é aquela água derramada na cabecinha da criança, né, ou do adulto, se for o caso. E aí, quem que batiza por imersão? Nós, Assembleia, Batista é
por excelência, uma igreja de imersão e defendem ferrenhamente isso. Quem que batiza por efusão? E aí o termo, às vezes, eles aspersão, efusão, mas não é por imersão. Presbiteriana, batizam assim, anglicana e luterana. 3 igrejas históricas, presbiteriana, anglicana e luterana. 3 pontos em comum, as 3 batizam crianças, tá? Como é o nome disso? A prática do batismo de criança? Pedobatismo. Pedobatismo. Batismo de crianças. E presbiteriana, anglicana, luterana. Acho que a metodista também. Metodista tradicional. Pedobatismo, batismo de crianças. Batismo de adultos. A nossa prática é credobatismo. Por quê? É pela fé. Credo, pelo creio. Não por ser uma criança. Tá. E aí, quais são os argumentos que defendem um batismo do tipo imersão? Por que batizamos por imersão e não por aspersão ou efusão? A propósito, nas nossas igrejas, rebatiza-se membros que vieram de outras igrejas que foram batizados por aspersão ou por efusão. Então, é assim aqui também, não é, pastora? Isso. Lá em Belém, quando vem um membro de outra igreja que foi batizado. E aqui também? Interessante. Então, crianças que foram batizadas por imersão, mas ainda não tinham entendimento de fé e arrependimento, são rebatizadas, né? E aí eu falei para vocês também que nas históricas, quando vem um irmão das neopentecostais, eles rebatizam. Vocês lembram que eu falei sobre isso, né? Por causa da base. Então, o significado de batizar por imersão. Por quê? Aí a gente vai recorrer a argumentos literários, bíblicos. E aí eu quero que você abra comigo lá em Marcos 7, 29. Marcos 7, 29. Todo mundo abriu? Todo mundo abriu. Marcos 7, 29. Lá diz: Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. O que isso tem a ver com batismo? Bom, aí em Belém vocês estão com computador, vocês estão com celular. Aqui o povo está com celular. Se desse, eu queria que vocês recorressem àquele recurso que eu ensinei para vocês quando você vai consultar uma palavra no original. Se você não puder consultar agora, mas anote, mais uma vez. É Bible Hub, soletrando. Bible Hub, B-I-B-L-E-H-U-B. Bible Hub, Bible Hub. Tá? Você vai digitar no Google Bible Hub, Marcos 7, 29. E aí vai aparecer o versículo lá, você vai clicar em grego. E aí ele vai dar a palavra em português e a palavra em grego. Você vai ver que a palavra saiu, o demônio já saiu da criança, é a palavra ek no grego, ek, tá? Saiu aqui é no conceito de sair literalmente para fora, estar dentro de algo e ser retirado. O demônio saiu da criança. É o mesmo termo usado para o batismo. Veja comigo lá Marcos 1:5.
Tá bom. Mas tem um aplicativo, é até mais prático. É muito bom. Uso bastante. Marcos 1:5. Perdão, é 10. Marcos 1:10. Marcos 1:10 diz assim: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então vejam, o mesmo termo que é utilizado para dizer que o demônio saiu de dentro da menina, é usado para dizer aqui que Jesus saiu de dentro da água. Logo ao sair de dentro da água, viu os céus. Se ele saiu de dentro, foi borrifado na cabeça dele? Ele estava imergido nas águas, tá? Então, textualmente, é complicado falar que o batismo ele é por aspersão no Novo Testamento. Jesus estava dentro da água, ele saiu da água. E ainda, voltando um pouquinho, no versículo 5, diz aqui, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram por eles batizados no Rio Jordão. O texto diz, batizados no Rio Jordão. Não batizados ao lado do Rio Jordão ou batizados próximo ao Rio Jordão. Tem outros termos gregos que podem ser usados para isso, mas é no rio, dentro do rio, e ele saiu de dentro da água, então, sim, ele estava imergido na água. Veja lá, Atos 8:38. É que é o batismo do eunuco, né? Filipe se encontrou com o eunuco na carruagem, e aí Atos 8:38 vai dizer: Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Versículo 36. Seguindo eles fora caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Então, olha, reflete na pergunta do eunuco. Eis aqui água. O que impede de eu ser batizado? Significa que ele entendia que precisavam chegar a um lugar que houvesse água, não é? Suficiente para que ele fosse batizado. Ele era um eunuco, ele vinha de uma viagem. Vocês acham que ele não tinha água para beber na carruagem dele? Por que ele não usou a água porque ele podia borrifar, aspergir na cabeça? Qualquer tipo de água. Havia uma necessidade, uma quantidade de água. Então, chegaram a um lugar que tem água. Eis aqui água. O que impede de eu ser batizado? E aí o texto diz que eles desceram a água. Mais uma vez, entraram na água, tá? Então, muito provavelmente, a partir dos textos bíblicos, o batismo por imersão é o mais correto. 39? Isso. Quando aqui, de novo, saíram da água, saíram de dentro da água. Estava mergulhado na água. O Espírito Santo arrebatou Felipe. Muito bem. Lá em Colossenses 2:12, ainda outro texto, só para complementar. Imersão. Imergir. Não faz sentido borrifar. Colossenses 2:12. Olha, o que ele diz em Colossenses 2:12? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Ele está falando aqui de uma figura espiritual. Vocês foram sepultados com ele no batismo. Está usando uma figura de linguagem. Vocês foram sepultados. Mas quem é sepultado está dentro da sepultura, né? Ele desce à terra. A ideia dele fazer uma comparação com você ser sepultado
para com o batismo, é muito interessante se esse sepultamento ele não acontece lá dentro do caixão, lá dentro da terra, né? Então, se ele compara batismo com descer à sepultura, muito provavelmente o batismo também era um descer nas águas, tá? Só para poder complementar aos outros textos que a gente já leu, que são suficientes para argumentar com relação a isso. Então, existem três tipos: imersão, aspersão e efusão. Nós praticamos o batismo por imersão. Significa que quem está batizado por aspersão ou por efusão vai para o inferno? Não, gente, porque o batismo não salva. Salva é a fé. Pode ser que eles estejam errados e levem um puxão de orelha, sim. Mas, vamos com calma. Bom, com relação aos tipos de batismo, já falamos. Agora, quais são as pessoas, né, que são batizadas? Ou crianças ou adultos. E eu já falei, o pedobatismo é o batismo de crianças e o credobatismo é o batismo de, não necessariamente adultos, mas pessoas que já creram, confessaram, tiveram entendimento do Evangelho. Esses dois tipos de batismo. Por que algumas igrejas batizam crianças? Por quê? Bom, eles fazem um paralelo com a aliança que era feita no Antigo Testamento, através da circuncisão. Para eles, como a criança era circuncidada ao 8º dia, e o crente, ele é membro do corpo de Deus, então, tal como as crianças eram circuncidadas, o filho de um cristão deve também ser batizado. Para eles, o batismo é paralelo à circuncisão como um sinal de fé, ainda que a criança não tenha crido, assim como não cria quando era circuncidada. Veja lá em Colossenses 2:11. A gente já está com Colossenses 2, né, aberto. Ele diz, Colossenses 2:11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí ele fala da circuncisão. Aí ele liga, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Para eles, a circuncisão está ligada com um batismo. No Antigo Testamento, circuncisão, no Novo, o batismo. Eles vão argumentar que algumas famílias eram batizadas por inteiro, quando a mensagem do Evangelho chegava no livro de Atos, principalmente. Mas o que a gente vai ver? Que, sim, crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, mas a verdadeira circuncisão para o Evangelho em Cristo Jesus, no Novo Testamento, não é a circuncisão do corpo, mas a circuncisão do coração. Então não vale você ter uma marca corporal, mas não ter crido no seu coração. Era assim também no Antigo Testamento. Deus mandava que circuncidasse? Sim, mas a circuncisão verdadeira era a circuncisão do coração. Veja o que ele diz lá em Deuteronômio 36. Aí em Belém, alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Estou achando que vocês estão calados, gente. Quando eu estava aí presencialmente, vocês falavam que só. Agora vocês não falam mais. Deuteronômio 36. A Raquel não quer falar. A Raquel sempre tem perguntas aí, contribuições. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então, qual é a verdadeira circuncisão? É a circuncisão do coração. Essa circuncisão que acontecia, inclusive em crianças, era mais um sinal externo, étnico, né, para designar um povo. Tanto que eram circuncidados todos os homens, inclusive crianças, meninos, né, adultos e escravos. Isso não levava em conta a vida espiritual da pessoa, mas no Novo Testamento leva em conta, sim, a vida espiritual. Então, o paralelo não é consistente da circuncisão com o batismo. A gente vai ver que o Novo Testamento vai dizer, aquele que crer e for batizado será salvo. Como é que eles vão crer se não tem idade, né?
não tem intelecto suficiente para isso. João Batista ele dizia: arrependei-vos, né, antes do batismo, porque é chegado o reino de Deus. Então, o arrependimento é um critério necessário para que aconteça o batismo. Pode passar algumas perguntinhas. Quem pode ser batizado? Quem pode ser batizado? Qualquer um que crê, né? Aqueles que fazem uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizados. Lá em Atos diz que quando eles creram na pregação de Pedro, mais de 2.000 foram batizados de uma vez só. O batismo, ele é necessário? Já falamos sobre isso. Ele é necessário, entretanto, não é o batismo que salva. É a fé em Cristo Jesus. Senão, nós estaríamos classificando uma salvação por obras. Que obra? A obra do batismo. O ladrão na cruz não se batizou e ele foi salvo. Qual é a idade adequada para o batismo? Alguém? Qual que é a idade, gente? Uns 12 anos, né? Isso. Quando já se tem maturidade para compreender que a criança é um pecador, que precisa de arrependimento, e se ela já tem maturidade para compreender isso e não opta pelo Evangelho, é uma criança que está perdida. Por isso a necessidade de nós pregarmos aos nossos filhos e às crianças, né? Glória a Deus pelo ministério infantil. Então, se as crianças já compreendem o Evangelho e creem de verdade em Jesus Cristo, elas podem ser batizadas. Eu fazia sempre esse trabalho com o Davi. O Davi cresceu na igreja. Então, Davi, eu quero te explicar o Evangelho. Deus lá no céu desceu, morreu porque nós éramos maus. Eu explicava para ele desde criancinha, do jeito dele, né, que ele podia entender, e ele ia entendendo. E aí ele ia ficando mais velho, eu ia melhorando a explicação. Quando ele fez uns 10, 11, 12 anos, ele já entendia perfeitamente o Evangelho. E ele mesmo disse: eu quero ser batizado. E aí ele foi lá na frente, aceitou Jesus, e antes de vir para cá ele foi batizado. Ele queria ser batizado lá antes de vir morar para cá. Então, quem pode ser batizado? Quem creu e já tem maturidade suficiente para ter certeza dessa decisão. Quem pode ministrar o batismo? Geralmente, né, via de regra, é o clero ordenado quem batiza. A gente vai ver que são os presbíteros no Novo Testamento que vão batizar. Existem exceções? Bom, não sei. Confesso que eu não sei. Eu me pergunto. Pode falar. O senhor batizou, né? Uhum. Sim. Mas tinha um pastor ordenado lá nessa igreja? Ah, tá. Mas o pastor... Entendi. O pastor estava ali participando do rito do batismo, né, como autoridade. Entendi. Tinha um professor meu de missões, de missiologia, que ele dizia o seguinte: poxa, eu estou num trabalho missionário no meio de uma tribo indígena. O índio creu, o quilombola creu, não vai voltar ninguém lá tão cedo. Esse índio morre de malária, não tem nenhum pastor. Não vou batizar o homem? Eu vou negar o batismo? Então, assim, tem situações e situações. A gente não pode ser xiita, né? Tem que pensar com relação a isso. Mas pode ser que eu esteja errado. Estou só fazendo uma reflexão aqui com você. Vamos lá. Por que nós devemos nos batizar? O batismo foi ordenado por Jesus, então é uma ordenança, não tem escapatória. Ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-vos as coisas que vos tenho dito. Todo aquele que crê, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho dito e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem igreja que só batiza em nome de Jesus. A igreja é unicista, da voz da verdade. Isso não existe. Quem se batiza está se identificando para o mundo como seguidor de Jesus Cristo. E por que ele só batiza em nome de Jesus? Só para voltar aqui no assunto.
E aí vocês têm que lembrar da aula que eu dei para vocês de cristologia. Olha, uma coisa está ligada à outra. Lembra da heresia que eles defendem? O unicismo. Para eles não existe trindade. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo, que se manifestou em momentos diferentes como uma pessoa diferente, mas é a mesma pessoa. Isso está errado. Quem ressuscitou e morreu na cruz foi o Espírito Santo. Tem vídeo gravado disso. E aí, como é que eles vão bater? Delano, posso falar uma coisa? Pode, por favor, deve. O batismo, você pega aquele texto de Mateus, né? Serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Exato. que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. O nome é de Jesus. Então a pessoa deve ser batizada, no meu entendimento, em nome de Jesus. É um nome. Se você batiza em nome do Pai, do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, não são nomes. Olha, a questão é que a própria ordenança, né? Isso aí Eu sei. isso aí é uma Aham. posição do pastor Edmilson, né? Entendi. Tá. Mas esse Eu batismo. também, Aham, quando a gente tratou de batismo naquela reunião das 6 horas da manhã, aham, eu disse, né, eu mesmo já batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aham, conforme eu entendia na Bíblia. aham, Aí o pastor disse, olha, Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. aham. Você deve batizar em nome de Jesus. Entendi. Aí eu Tá, fiquei, tá bom. entendi. Tá. Por isso que eu estou te falando, eu não quero prejudicar nada, só Não, falando. não, não está prejudicando. A gente está aqui para conversar sobre isso. É porque, assim, a nossa igreja, querendo ou não, é uma igreja emergente. O que eu quero dizer com isso? É uma igreja nova, né, comparada a outras igrejas históricas que têm 500 anos, né? Então, algumas coisas com relação à doutrina, elas não são unificadas. Então, pode ser que a gente esteja tratando aqui sobre determinado assunto, mas lá com o pastor Ari em Uberlândia, ele entenda de outra forma, tá? Mas, como o pastor Edmilson nos diz, a gente procura sempre andar dentro de uma mesma linha, mas não somos uma denominação, como é a Assembleia, em que tem uma regra de fé única, em que todo mundo crê na mesma coisa. Então, às vezes a gente não tem muita clareza com relação a alguns assuntos, tá? Eu estou falando aqui para vocês, compartilhando dentro do meu conhecimento, mas aí o pastor Manuel colocou aquilo que o pastor Edmilson já falou, e, muito bem, está falado, e é isso, tá? Só estou colocando que o texto fala, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu entendi qual que é a compreensão que o pastor Manuel está colocando aqui, que não são nomes, né? Deve ser realizado no nome de Jesus. E amém, tudo certo. Deu para compreender? A gente está só expondo as posições, mas naturalmente a gente segue a linha, né, que é ensinado pela nossa igreja. O batismo não salva o homem. Tem que trocar o slide. Já falamos sobre isso. O batismo é para aquele que crê. Fugir ao cumprimento do batismo é desobedecer à ordem de Jesus. O batismo também traz imensa alegria para aquele que é batizado, como para os irmãos em Cristo que recebem um novo membro em sua igreja. Muito bem. Santa Ceia agora. A gente vai tratar sobre a segunda ordenança. É interessante que o batismo, ele vamos colocar assim essa palavra, rito, né? Um rito porque é um simbolismo, um ato profético de iniciação na fé. Só que a Santa Ceia já é uma celebração, melhor dizendo, de continuidade. Então, através do batismo, você entra na igreja. E através da Santa Ceia você permanece, você faz a manutenção da sua aliança na igreja. Quais são os termos que a Bíblia usa para se referenciar à Santa Ceia? Ceia ou refeição do Senhor, lá em 1 Coríntios 11. Mesa, do Senhor também é um termo. Partir do pão também é um termo. Outro termo também que aparece é Eucaristia. Vocês já ouviram esse termo, né? Não tem problema nenhum, tá? É bíblico. Eucaristia.
Esses termos são derivados de 1 Coríntios 10, 16 e 11, 24. Como que acontecia a Santa Ceia na igreja primitiva? Bom, a Santa Ceia, em primeiro lugar, é uma ordenança dada por Jesus, no contexto ali dos evangelhos, né? Na paixão de Cristo, na véspera da sua morte, e ele reúne ali os seus discípulos em um jantar, e ele ordena esse memorial, né? Que devemos fazer isso em memória dele, até que ele venha. Isso passou a ser praticado na igreja primitiva. Havia a seguinte liturgia na igreja primitiva: eles se reuniam para momentos de louvor, de compartilhamento da palavra, e depois eles faziam uma reunião para comer. Eles faziam um jantar, e depois desse jantar celebravam a Santa Ceia, tá? Era chamada de festa ágape, essa celebração deles, em que eles jantavam juntos antes da Santa Ceia. Lá em Judas 12 é mencionado sobre isso, e fala festas do amor, que são as festas ágape, em que eles compartilhavam, celebravam, tinha um momento de comunhão, cada um trazia alguma coisa de casa, comiam juntos ali e depois faziam a Santa Ceia do Senhor. Tá? É a festa ágape. Essa festa acabou sendo abolida da igreja primitiva, se não me engano, no quarto século, porque ao invés dos irmãos comungarem entre si e se alegrarem, eles começaram a se embebedar com o vinho e se empanturrar. E aí acabava virando uma bagunça ao invés de uma festa cristã, né? Exatamente. Já sei o que é, mas é isso. Vocês vêm de casa, uns trazem muito, uns comem muito, outros não têm o que comer. Se vocês querem o que comer, comam nas suas casas. Era por causa do problema que estava acontecendo aqui nas festas ágape, e acabou sendo abolida a festa, já Paulo prevendo o problema, né? E ficou só a Santa Ceia mesmo. Mas era uma prática comum, tá? Batismo e Santa Ceia nunca foram questionados desde a igreja primitiva, nunca teve nenhum problema com relação a... Não que tenha acontecido um problema, mas a forma como aconteceu só foi questionada na Reforma Protestante. Desde que Jesus deixou os apóstolos até a Reforma Protestante, sempre ocorreu o batismo e Santa Ceia naturalmente, continuou ocorrendo na Reforma, mas os reformadores, especialmente Lutero, ele passou a questionar não a Santa Ceia, tá? Que ele entendia que a Santa Ceia era bíblica, mas a forma que a Santa Ceia estava acontecendo. Para ele, o entendimento católico da Santa Ceia estava errado. E aí a gente vai ver que existem três modos de compreender a ceia hoje, desde a época da Reforma Protestante de modo geral, tá? Tem 3 formas de batismo e 3 formas de ceia. Você memorizar isso. Passa aqui para mim, por favor, Samuel. Pode passar. Isso. Só segura aqui rapidinho esse quadro. Essa aqui é uma imagem que fala, que mostra, retrata, né, ilustra, como ocorria a Santa Ceia. Aquele móvel ali é chamado de triclínio. Ele era almofadas que ficavam no chão em forma de U. E os discípulos, eles se reclinavam sobre essas almofadas e comiam no chão. Eram assim que as pessoas comiam na antiguidade, tá? Como você vê lá na novela da Record, não acontece. Não tinha essa mesa que as pessoas sentam para comer na mesa e comiam aqui de garfo e faca. As pessoas deitavam literalmente no chão, nessas almofadas, e pegavam a comida que ficava ao redor desse triclínio com as mãos ali. É por isso que João fala que ele se reclinava sobre Jesus para comer, né? Provavelmente João era um adolescente. Tudo indica que ele era o mais novo dos apóstolos. Era alguém amado, querido, como uma criança ali no meio dos demais apóstolos. E Jesus tinha um carinho especial por ele. Se reclinava ali em Jesus para comer. Aquele tipo de móvel ali. Pode passar. Pode passar. Passa mais um pouquinho, depois a gente volta aí.
Pode passar? Tá. Então, quais são as 3 formas de compreensão a respeito da ceia? Que foi o que Lutero questionou e desde então mudou-se a forma de compreender. A primeira é a transubstanciação. Diga lá, transubstanciação. Tá. Por que transubstanciação? Vem dessa partícula aí, desse... prefixo, trans. Trans é transformar-se. Daí vem hoje a palavra trans, né, que é usada em outro contexto que você conhece. Mas nesse contexto aqui, transubstanciação, o pão e o vinho literalmente transformam-se no corpo e no sangue de Cristo. Então, na missa católica, missa é sacrifício. A palavra para missa é sacrificium, no latim. Por quê? Eles estão literalmente comendo e bebendo do corpo e do sangue de Jesus. Para os católicos, há uma transubstanciação. Quando ocorre a consagração ali, o pão e o vinho deixam de ser pão e vinho e se transformam literalmente, não é não um pouco na ideia, não, eles transformam mesmo. Eles pensam que eles estão comendo um pedaço da carne de Jesus e do sangue de Jesus, tá? Porque eles entendem Jesus dizendo, eu sou, este vinho é o meu sangue, este pão é o meu corpo. Então, eles entendem isso na literariedade. E aí, Lutero vai questionar, vai dizer, não, está errada essa interpretação. Sim, Jesus está presente ali, na Santa Ceia, no pão e no vinho, mas é uma consubstanciação. Como assim? Ele está com o pão, ele está com o vinho. E aí é o entendimento da maioria das igrejas protestantes, juntamente com o terceiro que eu vou trazer aqui, tá? Então, Jesus não é, o pão não é a carne de Jesus, e nem o vinho é o sangue de Jesus. Mas a presença de Jesus, a partir do momento em que houve uma consagração, está espiritualmente ali, naquele, não é mais qualquer pão, não é mais qualquer vinho, tá? Percebeu que há uma diferença, mas não é qualquer pão e não é qualquer vinho. Tanto que tem aí o costume em algumas igrejas, poxa, se a presença de Jesus está real nesse pão e nesse vinho, o que a gente faz com o resto da ceia? E aí tem igrejas que, não, tem que levar para um alto do monte e incinerar, orar, incinerar, não tem que enterrar. Se não me engano, nas assembleias antigas enterrava. Não podia simplesmente jogar no lixo o pão, porque foi consagrado, está ali o corpo e o sangue de Jesus espiritualmente. E aí, a terceira posição, que é a posição que eu acredito que mais se pratica, na verdade, que é a presença simbólica. Essa é a posição de um reformador chamado Zwinglio. Quem defendeu a transubstanciação o tempo todo, esses 1500 anos, foi a Igreja Católica. O Lutero veio e disse, não, é consubstanciação, estar com. E aí o Zwinglio foi, não, Lutero, sim, mas menos. É simbólico. O que eu quero dizer com isso? O pão e vinho continuam sendo pão e continuam sendo vinho. Tudo bem você jogar o pão fora e o vinho depois, se sobrar da ceia. Mas nós, enquanto corpo, estamos ali fazendo um memorial do sangue e do corpo de Cristo. Então, é o ambiente espiritual que é gerado em torno daquele pão e daquele vinho, nas nossas consciências. Então, é uma presença simbólica, mas não há nada de especial naquele pão e naquele vinho. Percebe a diferença? Então, a consubstanciação é bem parecida com a presença simbólica. A diferença é que na consubstanciação, de fato, Cristo está no pão e no vinho. Na presença simbólica, é a nossa memória que está se elevando espiritualmente a Cristo, e através daquele pão e daquele vinho, nós, enquanto crentes, estamos fazendo espiritualmente uma memória, uma recordação da sua morte, do seu sacrifício até que ele venha. Beleza? Então, tem essas 3 posições. Vamos recordar. Quais são os 3 tipos de batismo? Imersão, aspersão e
Imersão, aspersão e efusão. Isso. E quais são os 2 tipos de batismo dentro dos 3? Isso. Criança chama-se como? Pedobatismo. E de pessoas que professam não por ser criança, mas pela fé? Credobatismo, que vem de creio. Quais são os tipos de compreensão a respeito da Santa Ceia? Primeira é a em que e o que acontece aí? Isso. Estão não. São os elementos. Transformaram-se. E qual é a segunda? Consubstanciação. Agora sim, a presença de Cristo estão nos elementos, né? A presença de Jesus está nos elementos, apesar de não ser Jesus ali. E a terceira é a presença simbólica. O que mais importa aqui é a memória que nós fazemos a respeito de Cristo e simbolizamos isso através do pão e do vinho. Não é, de fato, o corpo de Cristo, não está ali literalmente no pão e no vinho, mas na nossa atividade espiritual, vamos colocar assim, na nossa memória espiritual. São 3 formas de compreender a Santa Ceia. Oi? Come. Ah, não? Não sabia. Eles não comem o pão e vinho, testemunho de Jeová? Então, curioso, não sabia disso não. Não sabia. Aí é interessante saber qual que é a... Aí você já pergunta bonito, vocês creem na transubstanciação, consubstanciação ou presença simbólica? Olha aí. Aí eles vão dizer qual que é a posição de vocês. Aí você vai falar, não, é porque eu faço seminário na CCP. Então, o pão, ele simboliza o corpo de Cristo, né? Não literalmente, como diz ali a transubstanciação. Assim como Jesus diz para o pão, isto é meu corpo, ele também fala, eu sou a porta. Ele não é uma porta, né? Então, o pão não se converte no corpo de Cristo, mas simboliza o seu sacrifício. Muito bem. Passando aqui, qual é o significado da Santa Ceia? Pode passar, Samuel, por favor. O significado da Santa... É o próximo slide? Próximo. Isso. O significado da Santa Ceia. Bom, a morte de Cristo, né? O texto diz, fazei isto em memória de mim. A unidade dos cristãos, por quê? Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que nós devemos nos examinar a nós mesmos, né? E ele nos incita a nos perguntarmos se nós estamos discernindo o corpo. Até ministrei sobre isso numa pregação, não sei se vocês lembram, de Santa Ceia. A gente falou sobre 3 pontos. Então, a morte de Cristo, nós olhamos para trás, nós olhamos para dentro, porque nós devemos nos perguntar se nós estamos em comunhão, em amizade, em união com os nossos irmãos, e é também alimento espiritual. Bênçãos, eu afirmo minha fé em Cristo, e Cristo afirma o seu amor por mim. É uma renovação da nossa aliança com Jesus. E aí, quem que pode participar da ceia? Como é que nós praticamos aqui? Vamos lá. Quem que participa da ceia, gente? Não batizados podem participar da ceia, pessoal de Belém? Não. Não. Aqui? Também? Não. Glória a Deus. Por que não? Porque a ceia
subentende-se que é para o corpo de Cristo. Se você não creu e não foi batizado, você não faz parte ainda do corpo e não pode se achegar na mesa. O batismo é o rito, vamos colocar assim, de iniciação. E a Santa Ceia é a celebração de constância, de manutenção, de aliança da nossa fé. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo está falando sobre a Santa Ceia, ele fala aos crentes da igreja de Corinto. E ele traz algumas recomendações. Veja lá 1 Coríntios 10, 14. Primeiros Coríntios 10, 14. Não, não é 10, 14 não. Deixa eu só achar aqui. É a partir do 16, eu acho, Dela. Não. Deixa eu encontrar aqui. É 1 Coríntios 11, 23, desculpa. 11, 23, um capítulo à frente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que é tomar indignamente? É tomar o cálice e o corpo sem discernir o corpo de Cristo. Perdão, tomar o cálice e comer do pão sem discernir o corpo de Cristo. Em inimizade com os irmãos, em contenda. Se você não faz nem parte desse corpo de Cristo, você está comendo e bebendo indignamente. Então, você não pode se achegar à mesa. E aí, não oferecemos a Santa Ceia a não batizados. Desta forma, como medida de prevenção, os participantes da ceia, ao longo dos séculos, desta forma, como medida de prevenção dos participantes da ceia, a Igreja, ao longo dos séculos, tem recomendado que apenas os batizados participem da ceia. Mas é interessante que essa não é uma compreensão só nossa, atual. É uma compreensão histórica da Igreja primitiva. Tem um documento que é chamado de Didaquê. Esse documento, ele é do primeiro século. O que ele é? Ele é possui uma série de orientações da época dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos de como deveria acontecer o culto na casa do Senhor e quais eram as práticas ali. E nesse documento, ele fala sobre a Santa Ceia. Olha o que diz lá. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado, pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Então não é só a partir da nossa interpretação da Bíblia. Os primeiros discípulos não permitiam isso. Se não era batizado, não participa da ceia, não deem coisas santas aos cães. Então a prática de restringir a ceia, pesado isso, né? Chamando de cão o não convertido, o ímpio. Como teve um culto numa igreja, né? Que o pastor falou assim: queria que os crentes em Cristo Jesus ficassem de pé e os ímpios podem permanecer sentados. Isso contaram lá no seminário, né?
A prática de restringir a ceia aos batizados é bastante antiga na igreja cristã e é uma forma de amor e preservação daqueles que poderiam participar indignamente da ceia. Muito bem, até aqui. E aí na parte, o que vimos até aqui? O governo da igreja, 3, os oficiais da igreja, vimos as características, e batismo e santa ceia. Vimos que tem 3 tipos, dentro dos 3 tipos tem o pedobatismo e o credo, e a santa ceia também tem 3 formas de compreensão. E não pensem que vocês estão liberados, porque ainda são 18 para as 9. E nós temos exercício, gente, porque estamos em véspera de prova. E quando eu falei sobre a prova, algumas pessoas ficaram assim com os olhos esbugalhados. Então a gente já vai praticar um pouquinho para você se habituar com o tipo de questão que a gente vai pedir, tá? Dentro, claro, do tema que a gente acabou de estudar nessas 2 semanas. Vamos lá. Primeiro exercício, primeira questão, está aí na tela de vocês em Belém. Pode passar, Samuel, por favor. Exercício de fixação. Pode passar. Não passou. Oi? Agora foi. Isso, só ajusta a tela para eles poderem ler, que tá fora aqui da margem, por favor. Vocês estão conseguindo ler aí em Belém ou tá fora ainda? Tá bom. Tá bom? Dá para ler tudinho? Beleza. Uhum. Então, aqui também, galera, pode passar aqui também, Samuel, por favor. Exercício de fixação. E aí você responde aí no seu caderno a primeira questão. Em eclesiologia, estudamos o conceito de governo eclesiástico. Se você quiser anotar, porque eu vou passar. Informe quais são os 3 modelos de governo eclesiásticos existentes. Em seguida, defina rapidamente em suas palavras, tá? Primeira questão, o que eu quero são os 3 modelos de governo eclesiástico e uma definição breve das 3, de pouquíssimas palavras. Episcopal E é para o é senhor. um governo de todos. Isso. No caso, é para o senhor escrever aí, pastor. Aí o senhor coloca no seu exercício. Próximo. O Novo Testamento, pode passar, Samuel. É isso aí, gente. Em escola a gente faz exercício. O Novo Testamento nos informa acerca da presença de oficiais na igreja. Dentre os mais recorrentes estão o apóstolo, o presbítero e o diácono. E aí o que eu vou querer? Para não ficar muito extenso. Eu vou querer só a letra A. Existem hoje apóstolos na igreja? Se sim, justifique. Se não, justifique. Só a letra A. Se existem apóstolos na igreja, por quê? Se não, por quê? Pode passar. 3. Quais são, historicamente, as 3 formas de batismo utilizadas na igreja? Acabamos de ver, hein? Só não pode olhar no material. Quais são, historicamente, as 3 formas de batismo utilizadas na igreja? Em seu ponto de vista, biblicamente, qual é a forma correta de batizar um convertido? Como um convertido deve ser batizado? E aí, tem 3 formas, né? 5. Quais são as 3 posições sobre a Santa Ceia? Só até aí. Todo mundo anotou? Tudo? De boa? Então, beleza.
Alguns minutinhos. Cinco questões.
Beleza, vamos lá. Então, questão número 1. Já? Ainda não? Tá. 2 minutinhos. Som. Beleza. Então, vamos lá. Questão número 1. Em eclesiologia, estudamos o conceito de governo eclesiástico. Sobre este tema, informe quais são os 3 modelos de governo eclesiástico existentes. Em seguida, definam em suas palavras. E aí, gente, quais são os 3? Episcopal, Aham, quer dizer, um governa todos. aham, Congregacional, todos governam. aham. E presbiterial, alguns governam todos. Ok. Todo mundo acertou essa questão? Beleza. Presbiteriano, né? Alguns governam todos. Muito bom essa definição aí. Congregacional, governo de todos, e episcopal, governo de um só. Segunda questão. O Novo Testamento nos informa acerca da presença de oficiais na igreja. Dentre os mais recorrentes estão o apóstolo, presbítero e diácono. A. Existem hoje apóstolos na igreja? Se sim, justifique. Se não, justifique. E aí, gente? Não e sim, né? Muito bem. Legal. Por que sim? Legal. Sim, porque apóstolo significa também mensageiro, e aí nesse ponto de vista pode ser considerado. E por que não? Aham. Isso.
Porque tem dois pré-requisitos, né? Ter sido chamado por Jesus e ter visto a Jesus. Muito bom, legal. Terceira, quais são historicamente as 3 formas de batismo utilizadas na igreja? Imersão, aspersão e efusão. Muito bom, olha aí, vocês já teriam quase tirado 10. E quarta, do seu ponto de vista, biblicamente, qual é a forma correta de batizar um convertido, gente? Por imersão, né? Nós vimos aí vários argumentos, especialmente aquele da Jesus saiu da água. Se ele saiu, estava dentro, imergido. E a última questão, quais são as 3 posições sobre a presença de Cristo na Santa Ceia? Transubstanciação, consubstanciação e presença simbólica. Muito bem. E aí, só para complementar, na transubstanciação, Jesus se transforma no pão. Na consubstanciação, ele está com o pão e o vinho. E na presença simbólica, é uma presença de fato simbólica. Nós estamos fazendo um memorial simbólico ali de Jesus. Olha aí, gente, vocês teriam tirado 10 na prova, viu? Os exercícios que a gente vai trabalhar, os exercícios não. Ah, não vale. Só consulta do Espírito Santo e da Bíblia. Então, e a gente conseguiu terminar a eclesiologia hoje. Pensei que talvez não desse, mas deu. E aí na semana que vem... O pessoal de Belém está me ouvindo ainda aí? Ainda está na live, Samuel? Tá, né? Pessoal de Belém? Sim. Tá bom. Na semana que vem vocês têm aula... Estamos na live ainda. Beleza. Obrigado. Vocês têm aula com a pastora Meire aí, tá bom? A pastora Meire vai iniciar e provavelmente finalizar, acredito eu, vou confirmar com ela, o módulo de de missiologia. Ela vai falar sobre missões com você. A pastora Meire é craque nessa área. E aí, pastora Meire terminou missões, que pode ser em uma aula, vão ter algumas aulas de escatologia. Olha aí, gente, não perde. Chegamos na grande tribulação do curso. Chegamos nas matérias sobre o fim dos tempos, tá? Só terminar a escatologia e a gente finalizou a teologia sistemática. E aí tem provinha referente ao semestre segundo semestre de 2023, tá? Que era para ter terminado antes, não deu? E aí a gente vai fazer a prova, que vai ser que conteúdo? Toda a matéria de sistemática, lá de bibliologia para cá. Então, consulte aí a sua apostila que você tem, tudo, não vai ser nada estrambólico. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos orar? E não falte as próximas aulas. Não tem aula quarta-feira que vem, e domingo eu vou conversar com os pastores para saber como é que vai ficar, tá? Porque eu meio que eu acho que eu já terminei os assuntos que eu estava revisando, ou não. Vou confirmar. Eu aviso vocês no grupo, tá? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, porque nós hoje meditamos sobre Santa Ceia, meditamos sobre batismo, meditamos sobre o que é um pastor, quais são as exigências do presbítero. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque tudo isso está na Tua palavra. E se está na Tua palavra é importante para nós. Que o Senhor faça com que esse ensinamento crie raízes no nosso coração e que nós estejamos aptos para responder àqueles que nos perguntarem sobre a razão da nossa fé. Nós louvamos o Senhor, nos leva debaixo de paz para a nossa casa e nos dê uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém. Pessoal aí de Belém, me digam, a qualidade da transmissão hoje foi melhor? O áudio deu para ouvir melhor? O slide